Olá, pessoal! Vamos entender a consequência do terceiro harmônico na corrente elétrica do nêutron. Vem comigo! Temos em tela a ilustração de um transformador de distribuição de energia. Temos as fases em alta tensão, A, B e C. Temos a saída dos condutores de baixa tensão e também temos o condutor neutro, e que normalmente ele é devidamente aterrado. Ora, se existe condutor neutro na instalação trifásica, é porque temos uma configuração do transformador na ligação estrela. Observe, temos aqui a carga em estrela, as três correntes de fase, correntes das fases A, B e C, e do centro da estrela é que deriva o condutor neutro, ou seja, o condutor neutro ele é responsável pelo retorno, pela resultante do somatório das correntes de fase. Dessa forma, podemos dizer que a corrente de neutro é o somatório fasorial das correntes de fase, e quando a carga ela é devidamente equilibrada, as impedâncias por fase são iguais, essa corrente de neutro vale zero. Vamos agora entender como se calcula a bitola, a seção transversal do condutor neutro, segundo a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Lembrando que estamos calculando a bitola em circuitos trifásicos. Para circuitos monofásicos, a bitola do condutor neutro ela será sempre igual à bitola do condutor fase. Observe, para condutores fase de até 25 milímetros quadrados, temos que ter a bitola do condutor neutro igual à bitola do condutor fase. Na medida que o condutor ultrapassa a bitola de 25 milímetros quadrados, podemos ter a bitola do condutor neutro inferior à bitola do condutor fase. Mas isso é verdade apenas se a taxa de distorção do terceiro harmônico da nossa instalação ela for inferior ou igual a 15%. Nos casos em que essa taxa estiver entre 15% e 33%, a bitola do condutor neutro deve ser sempre igual à bitola do condutor fase. E vamos analisar a seguir qual é o impacto desse terceiro harmônico na corrente elétrica do condutor neutro. Em primeiro lugar, precisamos entender que uma componente harmônica nada mais é que um sinal múltiplo da frequência fundamental. Por exemplo, em nosso país, a frequência fundamental é 60 Hz e o terceiro harmônico será 3 vezes 60 Hz. São componentes em 180 Hz. E por que há harmônicos na rede elétrica? Em função de deformações da senoide. Pode ser em razão de circuitos retificadores, circuitos inversores, cargas não lineares e assim por diante. Temos muitas poluições harmônicas no sistema elétrico. Ao final deste vídeo, eu irei deixar um link para um vídeo bem específico e completo que trata sobre componentes harmônicas. Vamos em frente. Observe aqui a nossa ligação em estrela. Temos a componente do terceiro harmônico em cada fase. Sabe o que acontecerá? Teremos o somatório das componentes harmônicas no condutor neutro, de tal forma que a corrente elétrica do condutor neutro ela será poluída com 3 vezes a intensidade da componente do terceiro harmônico de cada fase. E por que isso acontece? Porque o componente de terceiro harmônico em 180 Hz ele se comporta como componente de sequência zero e ele não se anula no centro da estrela. Ele vai se somar, sobrecarregando o condutor neutro. Daqui a pouco irei provar matematicamente isso. Outra pergunta interessante: como sabemos a distorção harmônica da nossa instalação? Eu já tratei isso num vídeo específico sobre harmônicos, mas trago aqui o analisador de energia. Por exemplo, nessa instalação elétrica, onde temos uma distorção harmônica total de 74,5% e o terceiro harmônico correspondendo a uma distorção de 64,2%. Então, é através do analisador de energia que nós detectamos as distorções harmônicas. Vamos agora à prova matemática
de que essas componentes harmônicas de terceira ordem, em 180 Hz, não se anulam no centro da estrela e vão se somar no condutor neutro. Observe, temos aqui as três correntes elétricas de fase do nosso sistema trifásico que são defasadas entre si de 120 graus. Estou considerando as fontes simétricas. Vejamos, corrente elétrica na fase A será corrente máxima vezes o seno de ômega-t, onde ômega vale 2πf e onde f é a frequência fundamental da rede elétrica. A corrente elétrica na fase B estará defasada de 120 graus. Será corrente máxima seno de ômega-t mais 120 graus. E a corrente na fase C também defasada de 120 graus. Será corrente máxima seno de ômega-t menos 120 graus. Vamos agora transformar essas correntes elétricas no terceiro harmônico. Para isso, temos que multiplicar por 3 o argumento da função seno. Observe, para a corrente elétrica de terceiro harmônico na fase A, temos apenas seno de 3 ômega-t. Já para a corrente elétrica de terceiro harmônico na fase B, temos que lembrar da trigonometria. Seno de A mais B é seno de A cosseno B, mais seno de B cosseno A. Fazendo então o desdobramento trigonométrico, encontraremos essa expressão. Observe, cosseno de 360 graus vale 1 e o seno de 360 graus vale 0, de tal forma que tudo se reduz ao seno de 3 ômega-t. E agora a corrente elétrica de terceiro harmônico na fase C, utilizando a mesma metodologia, seno de A menos B, que é seno de A cosseno B, menos seno de B cosseno A, temos então essa expressão matemática, cosseno de menos 360 graus vale 1 e o seno de menos 360 graus vale 0. Reduzimos então ao mesmo valor das correntes elétricas anteriores, seno de 3 ômega-t, de tal forma que essas correntes elas irão se somar e no condutor neutro teremos 3 vezes a corrente máxima, que é a corrente de pico, multiplicada pelo seno de 3 ômega-t. Ou seja, teremos a corrente do neutro adicionada ao triplo da corrente do terceiro harmônico de cada uma das fases. Porque, eu já falei, nessa situação provamos que a componente de terceiro harmônico ela se comporta como uma componente de sequência zero. Vamos então retornar ao cálculo da bitola do condutor neutro, considerando agora que as componentes de terceiro harmônico excedem 33%. Nesse caso, teremos que considerar um fator de correção FH para o terceiro harmônico. Observe, se a distorção do terceiro harmônico ela for de 33% a 35%, teremos um fator multiplicativo para a corrente elétrica do neutro de 1,15. E acima de 66%, temos que multiplicar a corrente do neutro por raiz de 3, 1,73. Isso quando a taxa de distorção do terceiro harmônico for superior a 33%, de tal modo que a corrente elétrica do neutro será o produto do fator de correção do terceiro harmônico pela corrente RMS true, ou seja, a corrente RMS das fases do sistema trifásico em estrela, considerando as componentes harmônicas. E essa corrente RMS true será a raiz quadrada do somatório dos quadrados da corrente elétrica na frequência fundamental e o somatório dos quadrados das correntes elétricas das componentes harmônicas. E tudo ficará mais fácil através do exemplo a seguir. Vamos agora considerar uma instalação elétrica trifásica onde há uma corrente na componente fundamental em 60 Hz de 82 amperes e foram então observadas correntes elétricas de componentes harmônicas de terceira ordem 52 amperes e de quinta ordem 22 amperes. Vamos então verificar a corrente elétrica real considerando os harmônicos para o condutor fase e também para o condutor neutro. Observe, em primeiro lugar, teremos que calcular a corrente elétrica de fase real RMS true, considerando os harmônicos. Será a raiz quadrada
do somatório dos quadrados da corrente elétrica fundamental e também dos harmônicos. Veja que simples. Nesse caso, chegamos então a uma corrente elétrica de fase, considerando os harmônicos, de valor 100 amperes. Vamos agora calcular a taxa do terceiro harmônico dessa instalação. Será a razão da corrente elétrica do terceiro harmônico dividida pela corrente RMS true. Ora, substituindo os valores 52 amperes dividido por 100 amperes, resultado, distorção do terceiro harmônico na instalação, 52%. Aí, nós vamos então naquela tabela da NBR 5410 para esta linha, considerando a distorção de 52%, e encontramos um fator de correção de 1,45. Dessa forma, vamos agora calcular a corrente elétrica do neutro, que será o produto desse fator de correção pela corrente de fase RMS true. Fazendo as substituições, chegaremos ao resultado 145 amperes. Observe como todo esse cálculo é importante. Desconsiderando os harmônicos, tínhamos uma corrente elétrica de fase de 82 amperes. Considerando os harmônicos, calculamos uma corrente RMS true de 100 amperes e a corrente elétrica do neutro, considerando a contribuição do terceiro harmônico, ela vale 145 amperes. Observe que nessa situação, a corrente elétrica do neutro está superior à corrente elétrica de fase, e isso é muito importante para o dimensionamento dos condutores. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, um forte abraço e bons estudos!